meu Criador. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra e serei salvo. Olá a todos, tudo bem? Hoje, gravando de Uberlândia, Minas Gerais, estou aqui na casa da minha cunhada e não posso deixar de gravar esse vídeo, não posso deixar de fazer essa live. Cada live é importante. E cá estou eu em outro ambiente, fazendo o que eu posso, o melhor que eu posso. Existe uma mensagem que é o relato, que é a mensagem sobre a experiência que eu tenho desde 1973, quando eu aprendi a meditar, quando eu aprendi a olhar para dentro de mim mesmo e ver o que sou, conhecer o que sou, tomar contato, ter acesso a essa luz que existe dentro de mim. Ter contato com essa parte de mim mesmo, que é o que observa, que é o que vê através dos olhos, que é o que está dentro desse corpo, experimentando através desse corpo. Essa é a experiência que eu pedia desde criança, porque desde criança eu olhava e falava assim, sabe, tanta coisa acontecendo e eu me sentia, eu sentia, Deus, tem alguma coisa em mim, tipo, eu não nasci para isso, eu nasci para uma coisa melhor, eu nasci para uma coisa maior, eu nasci para ter uma experiência que eu não sei o que é, era assim bem, eu não sei o que é essa experiência, mas eu sei que é muito mais do que o que eu tenho vivido até hoje. Eu sei que é muito mais do que eu tenho experimentado até hoje. E eu tinha meus 10 anos. Mas isso nasceu quando eu comecei a ver os primeiros vídeos, os primeiros filmes que as religiões, né, que a escola passava sobre a vida de pessoas maravilhosas que passaram por esse mundo. Algumas delas foram conhecidas como santos, por exemplo. Mas era a vida delas, era a vida de pessoas que tinham de alguma forma o acesso à experiência de Deus. E eu sei que para muita gente elas eram consideradas os loucos de Deus, né? Os devotos, aquelas pessoas que de alguma forma saíram para um caminho. Só que quando eles mostravam isso, eles sempre mostravam aquelas pessoas vestindo de roupas diferentes. Como, por exemplo, os santos, né, os monges. Isso, de alguma forma, fez com que, por um lado, eu ficasse tentado a descobrir, tentado a caminhar nessa direção. Mas eu sei de pessoas, por exemplo, que tiveram o trajeto contrário. Isso fez com que elas se afastassem. Porque elas entenderam que isso era uma espécie de fanatismo, entenderam que isso era uma espécie de jogada que criada pelo ser humano e que não tinha nada a ver com Deus, que eram dogmas, e se afastaram. E eu sei que muita gente se afastou da igreja, eu sei que muita gente se aproximou da igreja, mas eu queria dizer para vocês, essa experiência não tem nada a ver com a igreja. Eu estou falando de uma experiência, quer você goste ou não, quer você acredite ou não, quer que você seja um religioso ou não, não importa. Porque não tem a ver com isso, tem a ver com o ser humano. Os cultos, as igrejas, elas nasceram do homem. Elas nasceram do desejo do homem de criar um ambiente onde ele pudesse juntar ali informações sobre a experiência daquele mestre, sobre o que aquele mestre ensinou. E isso eu falo de todas as religiões do mundo inteiro. Todas as religiões nasceram de um mestre, todas as religiões nasceram
de quando o Verbo se tornou carne e ensinou algo. Por exemplo, o budismo. O budismo nasceu dos relatos das escrituras que os discípulos de Buda escreveram sobre a vida dele. E isso foram criando uma estrutura para todos os povos do mundo, as civilizações do mundo, as coisas foram iguais. Sempre teve alguém aqui que teve uma mensagem onde ele podia oferecer às pessoas uma iniciação, onde eles podiam oferecer às pessoas um batismo, onde eles podiam oferecer às pessoas uma chance de elas poderem olhar para dentro de si mesmas e ter a experiência do que elas verdadeiramente são, que é o Espírito, que é a luz, que é a vida. Deus é vida e vida é eterna. Deus é luz, a luz de Deus, a luz imortal, e a luz está dentro dos homens. É a mesma luz dos homens. Deus soprou de si mesmo dentro do corpo, que na metáfora diz, este é o corpo feito de barro, e Deus soprou para dar a vida, ou seja, o sopro e a vida é a mesma coisa. Ele colocou dentro o Espírito, colocou dentro deste corpo a vida. Então, o que verdadeiramente somos, o corpo ou o Espírito? A gente aprendeu inconscientemente a adotar o corpo como nossa verdadeira estrutura, nossa verdadeira forma. Mas o ensinamento de um mestre é o contrário. O ensinamento de um mestre é de que nós somos o Espírito, de que nós somos a vida dentro do corpo. Nós estamos dentro deste corpo, existindo num corpo que é 100 anos, 120 anos, ou menos, depende, mas que tem uma data de validade. Mas que a alma é eterna. O Espírito nunca nasceu e nunca vai morrer. Porque o Espírito é a luz, é a vida não tem princípio. Ela principia a existência da atividade da existência no corpo humano por esse tempo que o corpo humano existe. Mas a vida em si é energia. Na verdade, a própria essência do físico, da matéria, é luz, é energia. E se você colocar o entendimento dessa forma, que tudo é energia, quando o mestre diz que se colocou dentro, soprou de si mesmo, né? se colocou dentro da energia física, da energia da matéria densa, da energia do corpo, da escultura que ele formou, humana, né? desse corpo. Quando ele criou essa escultura, criou a densidade e se colocou dentro, este corpo como um todo adquiriu vida. Eu estava falando sobre a gente aprender a dirigir nesse corpo, a gente aprender a dirigir um veículo. E é a mesma coisa. Quando a gente é criança, quando a gente é um bebê, a gente está crescendo nesse mundo e para você, as pernas, para a gente as pernas e os braços, elas são ainda estranhas. A gente demora para aprender a andar, a ficar de pé e se equilibrar. E não é só por causa da capacidade do corpo de se sustentar, não. Nós mesmos aprendemos assim, levando um tempo. Às vezes, quando é uma criança, você percebe que ela quer pegar os pais, ela quer pegar as pessoas com as mãos, ela não tem noção ainda de perspectiva, de distância, ela não tem noção de nada, ela não tem noção que ela não pode alcançar as pessoas com as mãos. E as mãos é uma coisa instintiva, ela nem mesmo sabe como usar. Depois ela aprende distância, aprende quem são as pessoas, aprende tudo e vai aprendendo tudo isso. E ela é uma coisa que é estranha para ela, seu corpo, mas ela chega no momento que ela está dominando, ela começa a correr já pela casa, uma criança. E assim existe a identificação. Nós, enquanto adultos, entramos dentro de uma autoescola, pegamos um carro, e os pedais para a gente é uma coisa estranha.
coordenar a direção, o trânsito com o carro em movimento, movimentar esse carro de forma eficiente, para nós é estranho. Pôr combustível nesse carro é a coisa mais louca. A gente tem medo de ir para o posto para pôr combustível. Sabe, a gente tem medo de sair à rua para dirigir o carro. Mas chega uma hora que você entra no que a gente considera de automático, e aí se passa a ser normal você dirigir. Você entra dentro do carro, o carro na realidade não é o seu carro, ele passa a ser a extensão do teu corpo. Aí você entra dentro dele e nem lembra mais, você pega o carro, liga, vai, sai. Sabe, você se esquece de que você aprendeu a movimentar o carro. E o carro passa a ser você, porque você entra dentro do carro e sai. Só que como você sai diariamente de dentro, você não fica 24 horas dentro do carro, você sai, então você se lembra que é um carro, você sai. Mas este corpo, você não sai de dentro dele. Você passa, vamos dizer, 100 anos dentro desse corpo. E durante 100 anos que você vive dentro desse corpo, você não sai dele. Entende? Você entra dentro dele, é um veículo, você entra dentro dele, mas você só vai sair de dentro desse veículo quando esse corpo voltar a ser pó. E você, enquanto luz, voltar para a luz. Você, enquanto espírito dentro desse corpo, vai deixar, você é o motorista, você vai deixar o veículo só quando esse veículo não te servir mais. E então o que acontece é que assim como você faz com que o carro seja uma extensão de si mesmo, esse corpo passa a ser uma extensão de si mesmo quando você começa a colocá-lo no automático enquanto bebê, aprendendo a usar os braços e as pernas e todo o demais. Aprendendo português, aprendendo a falar, aprendendo a raciocinar, aprendendo a ler, a escrever e toda essa coisa que a gente conhece. Chega num ponto que você, como você não sai de dentro desse corpo, chega um momento que você se identifica com ele. Então você passa a atuar como sendo o corpo. Você olha e fala, eu sou fulano de tal. Não que você está dentro de um veículo que tem um nome, esse veículo. Você simplesmente se identifica. E você se identifica com cada coisa que você aprende. E essa vida é feita assim. E cada ser humano está acreditando piamente que ele é o corpo. Até o momento que a morte bate no ombro. Ou como o mestre diz, você bate na parede. Aí sim, você percebe que isto é um corpo, que isto é um veículo, que você está dentro dele. Ok, gente. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque este corpo, a gente, embora esteja dentro dele e acredite que ele somos nós, a gente não pode só ter essa visão. A gente precisa ter a visão que este corpo, ele é perfeito, ele é uma criação perfeita e ele é totalmente automático. Porque quando você olha para você mesmo, quando você olha para esse corpo, você percebe que o coração, você não tem controle sobre ele. Quando eu falo você não tem controle sobre ele, é porque ele existe dentro de você e ele é automático. Ele está cumprindo a função dele, que é bombear sangue e levar tudo que precisa de energia para todo esse corpo funcionar. Da mesma forma, a respiração. Você não tem controle sobre o seu pulmão, você sabe que existe o pulmão, você até estuda anatomia, você estuda o que a medicina ensina, você sabe que tem pulmão, você sabe que você espirrou, você sabe que o pulmão seu, você sente ele gelado por causa do frio, você sabe que existe um pulmão dentro de você. Mas não foi você que fez o pulmão. Ele está aí e foi feito pelo mesmo poder que tornou tudo isso perfeito. E você se esquece de que, sabe, às vezes você nem mesmo quer saber de que tudo isso foi criado. Que você é uma criatura. Entende? E esse que é um corpo, é um veículo, e ele está todo já pronto. Quando você nasce, o pulmão, o estômago, os rins, o fígado, sabe, o coração, tudo isso é perfeitamente igual em cada criatura feita, em cada criatura que foi feita. E isso é automático, está tudo automático dentro de você. Você não precisa fazer nada. Por exemplo, você pega uma fruta, come essa fruta. Você não tem que se preocupar. Agora eu acabei de comer a fruta, eu tenho que pegar o ácido gástrico, eu preciso, sabe, decompor essa fruta e transformar tudo isso em energia para que este corpo funcione.
Você não faz isso. Por quê? Porque isso é automático. A temperatura do teu corpo, sabe, tudo os seus músculos funcionando com todo o sangue, sabe, toda a circulação, todos os nervos, os músculos, toda a perfeição. Isso é automático. Quando eu quero dizer que é automático, eu quero dizer que você não criou isso. Você está dentro de um corpo que funciona perfeitamente, por si mesmo. Então, o que você é um motorista, você pega esse corpo e você leva esse corpo a fazer o que você tem como, sei lá, como aquele. Eu não quero dar muito exemplo para não confundir muito, mas assim, você anda dentro desse corpo para fazer as coisas que você está fazendo, pelo tempo que você tem. Então, você pode constituir uma família, você pode morar em um determinado país, sair desse país e morar no outro, aprender línguas diferentes, desenvolver talentos e habilidades para trabalhar nesse mundo, para sobreviver nesse mundo, para curtir, para viver esse tempo que você tem. E você se esquece que tudo isso é automático. Por que é importante lembrar que é automático? Porque muitas vezes nós não conhecemos as funções desse mesmo corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. E assim, eu preciso que vocês entendam isso, porque é o tema da aula de hoje. Né? Existe uma coisa dentro do nosso cérebro, que é como se fosse um computador. Eu não estou falando sobre a soma de tudo, eu estou falando só de algo que é responsável, uma parte do teu cérebro, que ele se chama SAR, ou alguns conhecem isso como SARA. É um sistema de ativação reticular. Qual é a função desse sistema, desse programa dentro do teu cérebro? Você pode procurar isso no Google, se você quiser. Está lá, SARA ou SAR. Ele vai te explicar que com essa glândula, essa central de comando, né, feita pelo Criador dentro de você, ela é responsável por cuidar tanto da atenção sua, como do sono seu, como de várias coisas. Como muitos conhecem, não isso, mas muitos conhecem a associação do SAR com a glândula pineal. Mas assim, o SAR que controla tudo isso. E ele não só controla tudo isso, como ele controla a sua atenção. Por exemplo, é tão perfeito como foi feito e como atua o teu corpo humano, é tão perfeito, que imagine só, você não consegue se concentrar em todas as coisas ao mesmo tempo. Você se concentra em cada coisa, e sendo que uma é seu foco, as outras não. Então você tem prioridades de atenção. Eu vou dar um exemplo só, depois eu continuo como é que explica isso. Você olha uma árvore. Aquela árvore, ela tem milhares de folhas. E de repente você olha num canto lá da árvore, você vê um passarinho. E vamos dizer que você tenha 2 pássaros, um em cada canto dessa árvore. Você consiga ver os 2 de longe. Aí você olha um pássaro, e se você perceber, quando você fixa a tua atenção nesse pássaro, ele é completamente nítido. Só que se você não tirar o olho desse pássaro, continuar fixado nele, você vai perceber que no teu campo de visão, você consegue ver o outro pássaro. Mas como você está prestando atenção em um pássaro, o outro fica fora de foco. Assim como as folhas perto desse pássaro que você está focando estão mais nítidas, as folhas que estão distantes estão fora de foco. Só que se você for devagar tirando o foco desse pássaro e ir movimentando seus olhos na direção do outro, você percebe que as folhas das árvores, onde seu foco está, estão ficando nítidas. E aquele local que você estava focando começou a ficar fora de foco. E você olha aquele outro pássaro, e quando você chega a fixar o olhar naquele outro pássaro, aquele pássaro que antes estava desfocado, passou a ficar nítido. E aquele que você tirou o foco, ficou desfocado. O teu cérebro funciona dessa forma. Porque quando você foca algo, aquilo que você foca torna-se para você o centro da prioridade, torna-se para você a coisa mais interessante, torna-se para você o motivo, a razão
de você mesmo. Eu vou explicar isso. Quando você foca em algo, você desfoca o resto. Então, se você está nesse mundo, você não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Você foca em algum problema, foca em alguma pessoa, foca em um objetivo qualquer que você quer atingir. Quando você faz isso, isso é chamado de prioridade. Isso é chamado de qual é teu valor primário, qual é teu valor número um. O que você tem mais interesse, o que você valoriza mais. Pode ser na tua vida, porque esses são focos constantes. Ou pode ser agora, que pode ser mudado daqui a 5 minutos ou daqui a um tempo. Você está focando provisoriamente nisso. Então, essas coisas que são os seus focos constantes ou os focos provisórios, aqueles que você foca por um temporariamente, aquilo se torna nítido e o resto não. No sentido de pensamento, no sentido de objetivo, significa aquilo que você coloca teu foco se torna nítido a associação, sendo que o resto, onde você não está focado, perde a nitidez. Por exemplo, você está namorando, a pessoa é nova, é a primeira vez que você está com ela. Você sai com ela a primeira vez, a segunda, a terceira. O que acontece com você? Você foca naquilo que te interessa na pessoa. Ah, a pessoa tem um corpo bonito, ela tem um rosto bonito, ela é inteligente. E você começa a focar no quê? Eu vou dar um exemplo. Você começa a focar nas qualidades da pessoa, na beleza da pessoa, no que te interessa na pessoa. Ela é super legal, ela é comunicativa, ela é linda, os olhos são lindos, a boca é linda. Sabe, todas essas qualidades da pessoa, você começa a colocar teu foco. E, igual é o exemplo do pássaro na árvore, quando você coloca o foco na beleza, quando você coloca o foco nas qualidades, os defeitos da pessoa ficam desfocados. Quando você coloca o foco na beleza, aquilo que não é belo na pessoa fica desfocado. E assim a gente vive a nossa vida. Por isso que as pessoas falam, foque no positivo. Porque quando você foca no positivo, aquilo que não é o positivo fica desfocado. Se você foca só em coisas ruins, o que acontece com você? Você colocou seu foco em coisas ruins. Automaticamente, todas as coisas boas que existem vai ficar desfocado. Olá. Bom, pelo visto, vamos ter ainda alguns contratempos, né? Porque já caiu a internet várias vezes do Wi-Fi, então eu coloquei direto para ver se a gente, pela operadora, para ver se a gente consegue terminar esse vídeo. Eu estava dando exemplo sobre foco. Então, quando você foca em alguma coisa, desfoca as outras. Teu cérebro não consegue. Não é que não consegue. A explicação que o pessoal dá é o seguinte: você não consegue focar todas as coisas ao mesmo tempo. E por você não conseguir focar todas as coisas ao mesmo tempo, quando você foca em algo, aquele algo fica nítido e desfoca o resto. E a explicação é essa. Você não consegue focar todas as coisas ao mesmo tempo. Eu não penso assim. Eu penso que o Criador nos fez tão perfeitos, tão assim, realmente tão perfeitos, que o foco é a nossa capacidade de atenção e escolha. Então você escolhe focalizar em algo, desfoca o resto. Na nossa vida, por isso que é importante que na nossa vida a gente aprendeu assim: foque no importante, foque no positivo, para que desfoque o negativo. Se você foca no negativo, o positivo vai deixar de existir, assim, pelo menos a 100% dele, e vai reduzir a atenção. Reduzindo a atenção, reduz o foco e fica desfocado. Então, por exemplo, quando você olha para só a qualidade de uma pessoa, vou dar um exemplo de um relacionamento, você foca só na qualidade da pessoa, todos os defeitos ficam fora de foco. Não é que os defeitos não estão lá, mas como tua atenção não fica ao mesmo tempo em todos os objetos, teu cérebro não vê tudo ao mesmo tempo, a mesma coisa são os seus pensamentos, os seus objetivos. Então, quando você olha na qualidade, os defeitos, embora estejam lá, eles não ficam tão importantes, tão evidentes, entende?
E quando passa um determinado tempo e você começa a focar nos defeitos da pessoa, que é o que a gente reclama sempre num casamento, numa relação, você começa a mudar. Então você fica olhando a barriga da tua mulher e você fala assim, ela tá barriguda, você fica olhando as pernas da tua mulher. Ah, ela tinha pernas tortas. Aí você fica olhando o cabelo da tua mulher. Nossa, ela tem tanto cabelo, ela tem pouco cabelo, o cabelo dela é assim. E você começa a olhar e fala, nossa, ela é vesga, nossa, ela é alta, ela é magra, ela é gorda. E você começa a olhar um outro lado e você fala assim, pô, aquela pessoa lá eu considero bonita. Essa que é minha mulher não é bonita, mas quando você a conheceu, ela era linda. E não é que ela foi envelhecendo, o tempo foi passando, ela foi ficando feia. Não, ela sempre foi como ela é hoje. É que aquela época você não via o teu foco não estava nos defeitos, ela estava só nas qualidades. E aí quando você começa a olhar para os defeitos de uma pessoa, que na verdade não existe defeito, tá, gente? Mas assim, só para usar como exemplo, uma metáfora. Você começa a olhar para as partes ruins da pessoa. Aí você desfoca as coisas boas. Por isso é que a gente sempre tem que olhar as qualidades, sempre tem que olhar a parte boa de tudo. Toda a nossa vida, não é que a gente não deva olhar e perceber que existe a parte ruim. Não, a gente tem que entendê-las. Mas a gente tem que aprender a lei e o domínio do SAR, o domínio do sistema ativador reticular sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas prioridades. Porque as prioridades existem por isso. As prioridades são perfeitas. O Criador, quando fez o corpo humano e fez o SAR para controlar, ele fez uma coisa conjunta, uma sincronia. Então, se você quer ir para a praia, se você ficar distraído, ou seja, não tiver foco, você vai parar na montanha. Ah, eu saí com o carro, automaticamente eu vim parar aqui, nossa, eu estava indo para a praia. Cara, você olha para a pessoa e fala, a pessoa é louca. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é extremo da distração. Você está indo para uma direção, vai parar na outra. Por quê? Por causa do foco. Você mantém o foco em algum lugar, é lá que você vai chegar. Você vai pegar todas as informações, as estradas, o tempo, sabe, o carro colocando diretamente na estrada, na faixa, e você consegue chegar lá sem problema. Mas se você se distrair, ou seja, se você perder o foco, vai acontecer isso. Aquilo que é teu objetivo vai ficar desfocado, você vai prestar atenção naquilo que não é teu objetivo. Porque o cérebro, o SAR, ele é imparcial, ele não vai dizer para você assim, ô fulano, você está deixando de prestar atenção no que interessa. Você saiu no início do trajeto com foco numa direção, e agora no meio do caminho você se distraiu e mudou. Ô, acorda que senão você vai bater o carro. Ele não vai fazer isso com você. Entende isso? Ele não vai. Então o que acontece? Você tem o foco vai estar 100%. Se você muda um pouquinho o foco, aquilo que era 100% vai passar para 90%. Vai passar para 50%. E aí vai sendo substituído por aquilo que não estava sendo focado, que você começou a mudar a sua atenção agora. E não é que aquele objetivo, aquela estrada, aquele trajeto não existe mais, se só vê aquilo que você tem foco. Não, é que ele perdeu a nitidez. E aí perdeu a importância. Aí o que acontece? Elas estão lá. Todo aquilo que você olha, tudo aquilo que você tem no seu campo visual ou mental, ele continua lá, só que perdeu o foco. Isso as pessoas chamam de distração. Então quando você tem um objetivo e não atinge o objetivo, é porque você perdeu o foco, com certeza. Você perdeu o foco. Alguma coisa fez com que você mudasse esse foco, ou distração, ou alguma outra coisa interferiu e fez com que mudasse isso. Na verdade, toda a tua vida é controlada pelo sistema ativador reticular. Então, quando você na tua vida olha e fala, eu quero estudar medicina, eu quero estudar engenharia, eu quero ser bom, eu quero mudar, eu quero transformar minha vida numa coisa bonita, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, gente, você consegue. Porque para isso o Criador colocou dentro de você o SAR. Para te controlar,
para que você atinja seus objetivos. Então é você que tem o poder da decisão. Você que tem o poder da decisão tem que ter o poder do foco. Você tem que ter tua atenção voltada para aquilo que é teu objetivo. Porque a partir do momento que você desviar do foco, a partir do momento que você mudar a tua atenção, o SAR, Sistema Ativador Reticular, vai desfocar o que é importante para você. Para ele, não existe essa coisa de, olá, El, você está perdendo foco. Ele não vai dizer isso. Alguma pessoa do lado pode lembrar que você disse para ela que tinha um foco. Mas o sistema interno de representação de objetivos e tudo, que faz com que você caminhe, ele não vai te alertar. Entende isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo tão radical, gente, que eu quero que vocês aprendam isso. Essa é a lição de vida, tá? Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, quero me suicidar. Você está pensando o quê? Que o seu cérebro, liderado pelo SAR, vai dizer para você, cara, você está louco? Não diz não. Sabe o que ele faz? Ó, você tem faca, revólver, viaduto alto, pular da janela do edifício. Sabe, ele vai te dar as opções, que é o que ele faz, que é o que acontece com as pessoas. Ela fala, preciso me suicidar, quero me suicidar. Aí ela começa, me suicido pulando, vou pular. Sabe por quê? Porque assim é que esse sistema funciona. Se você fala assim, vou tomar droga, você pensa que o SAR vai dizer para você, isso vai te dar problema? Você fala assim, eu não vou escovar o dente hoje. Você pensa que o SAR vai dizer para você, você vai ter cárie, vai ter problema no futuro? Não! Ele simplesmente fala para você, tudo bem, então come doce, come isso, pode comer isso. Sabe, é você que tem que ter foco na saúde, é você que tem que ter foco no objetivo que você quer atingir e manter o foco até o objetivo ser atingido. E até depois, a importância do objetivo tem que estar clara para você. Porque você só foca aquilo que te interessa. Você só foca aquilo que tem valor. Então, se perder o valor em algum momento de alguma coisa, não te interessa mais. Aí ele desfoca. Porque para perder o valor de uma coisa, você tem que estar valorizando outra. Você pode valorizar várias coisas ao mesmo tempo? Sim. Por quê? Vai estar uma 100%, uma 99%, entendeu? Mas vão estar lá, tudo no topo do teu foco. E as coisas que não interessam vai estar lá em 20%. Você vai ver todas as folhas de uma árvore quando você olha para ela. Mas só aquela folha que você está focado vai ficar nítida. As outras vão estar lá. Você vai vê-las todas, mas elas não vão estar nítidas. De vez em quando você pode mudar só para ver aquele ponto, mas volta sempre para o teu foco. Por quê? Porque focar e desfocar, o SAR faz isso. E ele não só faz isso com a visão, com a audição, entendeu? Você está ouvindo uma orquestra, por exemplo. Você tem vários instrumentos sendo tocados, mas tem um instrumento que você não está conseguindo ver. Tem um instrumento que você não está conseguindo prestar atenção. Por quê? Porque os outros estão mais altos. E a gente tem o costume, não sabe ainda selecionar, né, que instrumento a gente deve focar. Então parece que vira uma bagunça. Mas você está querendo prestar atenção só naquele instrumento que está lá no fundo. E ele não é o mais alto. Tem outros instrumentos que são mais altos. Só que você começa a focar naquele lá. Quando você bota o foco naquele som, daquele instrumento, você consegue prestar atenção nele, você começa a prestar atenção cada vez mais porque te interessa, então você começa a focar naquilo. Aí você não percebe, mas aqueles outros sons da orquestra, que são mais altos que aquele, você deixa, sabe, eles dão uma suavizada no plano mental. Ele continua sendo mais alto, mas você presta atenção naquele. Então aquele para você passa a ser mais alto que os outros, embora não esteja mais alto. Mas é isso que faz teu cérebro. Quando você está assistindo uma série, por exemplo, você pensa que o barulho da geladeira, você pensa que o barulho do ar-condicionado, você pensa que o barulho dos teus entes que vivem com você não estão lá? Não, mas teu foco está na série, teu foco está na televisão, teu foco está naquele filme, naquele roteiro. E quando você presta atenção ali, você vive aquele tempo totalmente focado. E é desfocado os sons que existem na casa. Mas quando você põe o foco no barulho de alguma coisa, latir um cachorro e você bota o foco no cachorro, desfoca a série que você está vendo, desfoca a televisão. Quando você volta a prestar atenção na orquestra, em qualquer outro instrumento, ou na totalidade da orquestra, você deixa de focar aquele ponto que você estava focando antes.
E na nossa vida, tudo é uma grande orquestra com sons altos e baixos. Mas você tem que aprender a focar naquilo que te interessa. Então, dê valor a algo, priorize algo, para que esse algo que você priorize e dê valor e foque, seja teu ponto de atenção. E que o SAR te ajude a que tudo que existe em volta fique nítido. Lembre-se que quando você olha e vai comprar um carro, aí você chega e fala assim, eu vou comprar um carro novo. Um exemplo, tá? Ah, mas eu não quero um carro comum, não. Todo mundo tem carro preto, todo mundo tem carro prata, todo mundo... Você entende? Aí tem essa coisa, né? Aí você fala, carro branco. Eu não quero carro nem prata, nem preto, nem branco. Eu vou comprar um carro que ninguém tem. Aí você vai na concessionária e olha o carro azul. Estou dando exemplo, tá? O que é foco? Aí você pega e faz assim. Como você tem carro preto e você sai na rua, você só vê carro preto. Porque teu foco é carro preto. Isso que é o SAR, entendeu como que é a função de ser nítido e desfocado. Focado e desfocado, nítido e sem foco. Imagine só, você tem um carro preto, você sai para a rua, você só vê carro preto. Você vai para uma festa, você vai para qualquer lugar com uma roupa, você só vê roupas iguais à sua. Você, assim, por quê? Teu foco está ali, então você não consegue ver as outras coisas, Elas estão lá, você as está vendo, mas como o teu foco está ali, você só vê aquilo. Aí você vai na concessionária, vê um carro azul, fala, não, vou comprar um carro azul, que carro azul ninguém tem. Entendeu? Ninguém tem carro azul, então eu vou comprar um carro azul. Aí você chega e compra um carro azul. Você sai na rua, como o teu foco agora é no carro azul, você sai na rua, qual o primeiro carro que você vê? Um carro azul estacionado a 5 km na tua frente, você já vê. Nossa, tem um carro igual o meu lá na frente. Aí começa. Você sai para a rua, você vira uma esquina, você vai no estacionamento de shopping, você vai no estacionamento do trabalho, no supermercado. Você não consegue mais ver carro preto porque não é mais teu foco. Você já não tem mais carro preto, você tem carro azul. Você vê carro azul em tudo que é lugar. Gente, se você foca nas coisas boas, você elege o que é bom e foca nas coisas boas, no positivo, foca na beleza, foca nas qualidades de uma pessoa, você vai desfocar o resto. Mas se você bota foco nos defeitos, se você bota foco em qualquer outra coisa, você vai desfocar as qualidades. Primeira lição para aprender, tá, gente? Foco não é uma brincadeira. Pensar positivo não é uma coisa, alguém falou, minha mãe falou que eu tenho que pensar positivo. Esquece isso, gente. É regra de vida. Porque o Criador colocou dentro de você uma coisa chamada automático, que é para você atingir o que você quer. Então ele te canaliza, ele te direciona. Existem escritores que pegaram isso inconsciente, eles nem sabem que existe SAR. Eu estou falando assim, tá? Pode ser que eles até saibam. Mas assim, eles nem têm consciência do corpo humano que é automático. Eles simplesmente descobriram por relatos, ou porque é bonito falar sobre isso, poético falar sobre isso, sobre o segredo. Então eu vou dar o segredo do sucesso. Pendure o carro que você quer, uma foto do carro que você quer na geladeira. Sonhe com esse carro e você vai atingir esse carro. O universo vai te dar esse carro. O universo vai te dar mesmo. Por quê? Porque quando você foca em algo, ele vai te ajudar a ficar nítido tudo em relação a isso. Quando o teu carro é automático, você sai na rua, quando passa uma propaganda, antes quando o teu carro não era automático, era manual, você nem via, mas quando você está folheando uma revista, quando você está assistindo um filme, alguma coisa, e você tem um carro automático, o carro do filme é automático, antes você não prestava atenção nisso, mas aí tudo relacionado ao teu foco passa a ficar nítido. Então quando você tem um objetivo na vida, ou você tem alguém que você está se relacionando, e você bota foco na qualidade, você bota foco na beleza, você bota foco nas coisas boas, tudo relacionado a isso é trazido para você. Então quando você está... Isso é uma lei natural, gente, isso não é poético, não é uma coisa bonita que alguém escreveu. O segredo, foque que você consegue, porque o universo vai te dar. Não, o universo te dá mesmo, mas isso é científico, gente. Isso é normal, é assim que funciona, e por isso o ser humano sofre, por não conhecer que esse corpo é automático, por não conhecer as leis que regem a natureza.
O Criador fez esse corpo perfeito. Não é você que respira, não é você que cuida do coração, não é você que faz nada. Está tudo pronto, é como se fosse um carro completamente informatizado, completamente pronto, praticamente um Tesla. Aí o que você faz? Você entra dentro dele, acha que é você, está andando nesse mundo, mas não conhece as leis, não conhece o próprio carro, não conhece o próprio veículo, não conhece você mesmo. Por isso que é importante você entender que você, na verdade, é o espírito, que você, na verdade, é o habitante do corpo, você é o motorista do corpo. Só que você está num veículo que é perfeito. Quando você comprou ele de fábrica, quando você foi soprado dentro dele, quando foi colocado dentro desse corpo, pô, esse corpo é perfeito. Perfeito. E aí você é colocado dentro dele e é maravilhoso. Só que ele é automático. Ele não é uma coisa, sabe, que você que tem que levantar os braços e aí você controla todos os músculos, os nervos. Não. Sabe, o teu corpo é automático. Então você fala, levanta o braço. Gente, é sério. O teu corpo levanta o braço. Ah, mas sou eu que estou levantando o braço. Sim, você deu o comando para os braços levantarem e o corpo você está usando. Então, tudo que você é igual a... Conhece a Alexa? É a mesma coisa. Você chega e fala, Alexa, acenda as luzes. Alexa, eu quero ouvir a música tal. Alexa, aumente o ar-condicionado. Alexa, diminua o... Sabe, para tal temperatura. Entendeu? Toque tal música. Sabe, você dá comandos e obedece. Esse corpo é igual. Você dá comandos. Inconsciente que você está dando comando. Então você simplesmente quer pegar um copo d'água. Sabe, você não fala, braço, vá até lá, aperte os dedos, pegue o copo, traga até você. Não precisa, está tudo no automático. Você simplesmente pega, sabe, e tudo isso funciona automaticamente. Tudo isso aqui está funcionando automaticamente. Você dá um gole, essa água entrando, automaticamente teu corpo sabe o que fazer com ela. Pega o prana da água, pega todas as propriedades minerais que a água tem, pega tudo que é benéfico para o teu corpo, transforma em energia, transforma em combustível para que esse corpo funcione. Você vai, sabe, esse corpo é assim, você vai, come uma maçã, come uma banana, seu corpo faz todo o trabalho, não é você que fala agora, vou pegar o suco gástrico, vou pegar de... Gente, é tudo automático, você está dentro de uma... Gente, esse mundo é perfeito, não é que o mundo é perfeito porque casualmente chegou nesse ponto, não, gente. É porque é uma obra-prima. E tem um Criador. E a gente tem que se abrir. De alguma forma a gente precisa aprender a dar valor para essa vida. Entende? E quanto mais você valoriza essa vida, quanto mais você aprende, quanto mais você cresce, melhor você vive. Essa é a primeira lição que eu estou dando hoje. Hoje é segunda-feira, então eu vou começar essa semana falando sobre comportamento humano, sobre corpo humano e os programas automáticos que você tem dentro do teu corpo que te impulsionam a se comportar de determinada forma. Entendeu? Assim, só para vocês terem uma ideia, não vou dar para falar tudo hoje, mas só para vocês brincarem um pouquinho. A fome. Eu não estou falando fome no sentido de falta de alimento, não. Eu estou falando assim, você de repente seu corpo está precisando comer, já passou da hora. Aí o que acontece com o teu corpo? É você que chega e fala assim, já passaram 3 horas, eu vou lá comer. Às vezes você faz isso, né? Mas não precisa, porque na hora que seu corpo tiver faltar, o teu corpo vai sentir fome. O que é sentir fome? Ele vai começar a te pedir, sabe? Vai começar a ficar incomodado. E aí você percebe, opa, estou com fome. Faz tempo que eu não como. Eu preciso. Por quê? Tem que pôr combustível. O teu corpo, a única coisa que você tem que fazer é alimentá-lo, que é pôr combustível nele. Igual o carro. Você pôs gasolina, você pôs óleo, você pôs água, você deixou o alternador funcionando para a bateria funcionar, ou mais alguns outros itens, né? Só para dar exemplo. Esse carro funciona perfeitamente. Você vai entrar dentro dele, da partida ele vai sair. O corpo é igual, é um veículo, você tem que dar alimento para ele, gente. Não pense que você vai ficar sem dar água, comida. Esse corpo não vai funcionar. É igual o carro, você vai tentar dar partida, não vai dar. Então é a mesma coisa.
E como esse corpo é automático, você acha que é você que come uma banana, é você que come, você entendeu? Não, o comportamento humano é consequência do automático do corpo, mais o foco, mais o entendimento, as decisões que você toma, a estrutura da tua identidade, como ela foi formada, que é o foco seu. A estrutura da tua identidade é teu foco, aprenda isso. Tudo que é importante para você, que está na tua estrutura, eu sou isso, eu aprendi isso, todos os arquivos que você aprendeu, tudo isso é teu foco. O que não está aí, você não tem importância. Sabe, não tem nada que não esteja aí na tua estrutura de identidade tem importância. E tudo que está na estrutura da tua identidade, como coerência, com o seu comportamento é igual à tua estrutura da identidade. Ah, eu sou uma pessoa boa. E não é que você acredite que você é uma pessoa boa, não, você você colocou na estrutura, desde criança, a estrutura tua de uma pessoa boa, porque isso é uma série de influências, não importa, mas na tua estrutura está que você é uma pessoa boa, na hora que você achar uma situação na tua vida que é contra aquilo, você vai melhorar, quer dizer, você vai interferir para ajudar. Você vai ver uma pessoa com dificuldade, você vai tentar ajudar. Você vê um amigo precisando de uma palavra boa, você vai dar. Alguém precisando de apoio, porque você é uma pessoa boa. Você acha dinheiro, quer dizer, não é acha. Você vê um dinheiro cair de uma pessoa, você olha a pessoa, entendeu? Você sabe que esse dinheiro pertence àquela pessoa. Como consequência, como coerência da tua identidade, você vai chamar a pessoa, você derrubou dinheiro. Entendeu? Olha o dinheiro aqui, aí para que ninguém pegue o dinheiro, né? Porque a gente nunca sabe. Você vai, pega o dinheiro, assovia para a pessoa, grita, ei, você derrubou o dinheiro e devolve para a pessoa, você é uma pessoa boa. Mas se a sua estrutura da identidade é o inverso, você tem, eu tenho que aproveitar as oportunidades e porque não sei o que, achado não é roubado, sei lá, esse tipo de coisa. Aí cai o dinheiro da pessoa, você vai pisar em cima, a pessoa se afasta, você baixa e pega o dinheiro. E você não entrega o dinheiro para a pessoa. Isso é coerência. O que é coerência? O que é igual a comportamento? Comportamento é coerência. O comportamento de uma pessoa não é a ação. O comportamento da pessoa é a consequência. Você não muda comportamento. É impossível mudar comportamento. Estou falando sério. Não se muda comportamento. Se muda a estrutura da identidade. E a pessoa se comporta como coerência à identidade dela, a sua estrutura. Então, o que você tem que fazer para mudar um comportamento? Comportamento você não muda. Você tem que ressignificar, você tem que ir lá buscar a causa. Por que a pessoa se comporta desse jeito? E aí você vai descobrir o que fez com que ela se identificasse com agir dessa forma. E aí é ali que ela precisa mudar. É ali que existem as intervenções e as alterações, o ressignificar. Porque daí ela muda a identidade dela. O comportamento é consequência, gente. A gente fala, preciso parar de fumar, preciso não sei o quê, não posso ser desse jeito, não posso ser daquele. Você olha e fala, não estou satisfeito com o meu jeito de ser. Mas como que se muda isso? Vou ser diferente. Gente, não existe isso. Sabe, o ator, não é ator, eu quero dizer, o exemplo é o contrário. O personagem que você interpreta nesse mundo tem um roteiro. Ele foi criado, o personagem foi criado. E você, como ator, está interpretando o personagem. Então você precisa descobrir que roteiro foi esse, o que está escrito, que você tem que interpretar. E esse roteiro é que você tem que alterar. E todos nós podemos alterar o roteiro. Todos nós podemos chegar e mudar a estrutura da nossa identidade. Porque não somos nós. O que é a estrutura da identidade? Nós somos o espírito, nós somos a alma. A nossa identidade é o que é assimilada, aprendida. Ela não é natural. O que é natural é a vida. Você é natural, você é perfeito, você é luz. Você não tem nome. Você não chama Jéssica. Entendeu? Você não chama Lael. Quando você nasceu, antes de nascer, seus pais já te deram o teu nome. Então, é o nome que foi dado a você. Tem gente que quando está velho, quando está adulto, não gosta do meu nome, vou mudar. Eu não quero chamar Lael. Todo mundo me confunde com Leal. Eu vou chamar Leal, porque assim ninguém me confunde mais. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é identidade. É o nome que dá. Então, por exemplo, você chega e fala, meu nome é Lael. Aí o cara vai lá, Lael Bastida,
acha, seu CPF é tal, então, assim, RG. O que é RG? É o registro, o seu registro de identidade. Entendeu? Então, você tem um número que é associado a teu nome, que é associado ao teu sexo, que é associado à tua profissão. Ali, na tua identidade, no teu CPF, está toda a tua história. A mesma coisa, somos nós. A gente chega e puxa lá, né? Lá é o quem sou, na verdade, né? O que sou. Aí vem dentista, engenheiro, médico, motorista, tudo. Você puxa, que isso é a estrutura da tua identidade. Eu sou bom, não sou bom, eu sou chato, não sou chato, eu sou exigente, não sou exigente. Tudo isso é a estrutura da tua identidade. Não é o que você é o que você aprendeu. E o que aprendeu pode ser mudado porque não é você. Entendeu? É a tua estrutura. E a tua estrutura precisa melhorar. A tua estrutura precisa ter uma estrutura que você olhe e fale assim, uau, eu estou no melhor de mim mesmo. Entende isso? Eu consegui a melhor versão de mim mesmo. Você só consegue isso alterando a tua identidade. Ah, eu não gostava de esporte. Ok, mude e ressignifique isso. Comece a dar valor, que é assim que muda. Você não dava valor, o significado de não dar valor vai para a estrutura da identidade. Você tem que ressignificar. Então, a partir de agora, você tem que ver referências de por que você tem que fazer exercício. E aí você fala, uau, entendeu? Você começa a dar valor, consequentemente você vai fazer, mas se você não dá valor, você não vai fazer. Então você precisa ressignificar. É a estrutura que você tem que mudar, não é o comportamento. Ah, eu preciso, alguém chega para você precisa fazer ginástica. Fala, tá bom, fazer ginástica. Não adianta. Esse é comportamento. O comportamento é não fazer ginástica, é ter uma vida sedentária. Então você precisa colocar na tua estrutura de identidade que você é uma pessoa que quer, você é uma pessoa que vai, você é uma pessoa que saudável, que quer ter uma vida saudável. Não, eu optei, quer dizer, entendeu? Ressignificar. Eu optei por uma vida saudável. Então você começa a ler alguma coisa sobre isso, se informa, descobre como fazer, identifica com isso, né? Vai para a tua identidade. Seu comportamento vai ser consequência. Não adianta você, sem ressignificar, querer. Sabe, a pessoa chega para você, vamos para a academia, você não vai, porque não é importante. Não significa nada para você. E você sabe, nada na vida significa nada em si mesmo, a não ser o significado que você dá. Então, Deus não significa nada para algumas pessoas, para outras ele tem significado. Para algumas pessoas tem valor, para outras não tem. Ser bom para algumas pessoas tem significado, para outras ser mal tem significado. Para umas ser religioso tem significado, para outras ser religioso não tem significado. Para umas ser ateu tem significado, para outras ser ateu não tem. Tudo nessa vida, tem engenheiros que têm valor na profissão dele, tem engenheiro que não tem valor. Tem engenheiro que, eu falo engenheiro, mas pode, qualquer profissão. Você chega e você pode fazer e atuar em qualquer profissão, em qualquer coisa, mesmo que você não dê muito valor. Entendeu? Aí seu comportamento vai ser coerente. Mas você pode dar significado. Todas essas coisas aprenda a dar significado. Aprenda a dar valor. Aí, como consequência, o SAR se encarrega de tudo. Entendeu? De tornar nítido, de tornar importante tudo aquilo que é relacionado à importância que você está dando, a prioridade que você está dando, vai começar a aparecer como oportunidade na tua vida, porque elas sempre tiveram lá, as oportunidades sempre tiveram, mas você não as enxergava. Agora vai começar a ser diferente. Entende, gente? Então, SAR é uma coisa importante que a gente saiba, tem muitas coisas. Hoje é a primeira live da semana. Durante essa semana eu vou falar muito sobre os programas internos que nós temos. Tá? Até procriar, até ter filhos, até tudo isso são programas internos. A gente pensa que a gente, não é o Criador que pôs dentro da gente. Entendeu? O Criador pôs tudo dentro da gente. É perfeito. A criação, ela é perfeita e o ser humano é a coroa dela. Tá, gente? Já está passando da minha hora. Eu tive 2 panes na energia elétrica, eu nem sei a parte 1, a parte 2, porque eu transformei em parte 1, parte 2, porque a energia elétrica cortava, eu tinha que interromper. Ok, gente? Então, deem like,
Por que deem like? Para que as plataformas saibam que vocês estão dando importância, que tem público. Então, por favor. Outra coisa, me sigam nas redes sociais. E outra coisa, eu vou deixar meu celular, que é meu WhatsApp. Tá? Por aí vocês podem me perguntar coisas. Porque aqui eu consigo só uma ou outra pessoa eu consigo ver. Mas eu não consigo acompanhar, se caso vocês façam perguntas, eu não consigo nem acompanhar, porque está muito pequenininho no celular. E nem consigo escrever. Tá? Com o tempo eu vou conseguir, porque tem uma pessoa que vai fazer isso para mim, mas eu não consegui que ela ainda sente no computador para fazer isso. É que no computador, no notebook, esteja os comentários. Então vai separar. Eu vou estar fazendo a live usando o celular e vou estar no computador aparecendo as letras, as perguntas, e daí eu consigo responder enquanto estou conversando com vocês, tá? Mas por enquanto no celular não tem como fazer, eu não tenho capacidade de fazer, não é minha habilidade, não é minha capacidade, eu ainda tenho que aprender isso. E isso leva tempo, como tudo na vida. Eu tenho que estar com a pessoa que possa me ensinar e daí vai. Tudo bem, gente? Então, até amanhã, 6h33, tá? Eu faço geralmente 1 hora e pouquinho de live. E depois ela vai estar gravada. Eu faço a live pelo Instagram, mas depois eu passo ela para as outras redes sociais. Com o tempo eu vou conseguir fazer ao mesmo tempo no YouTube, no Instagram, entendeu? No Facebook e em algumas outras redes, plataformas. Tudo bem? Mas por enquanto eu estou fazendo nenhuma, espalhando pelas outras, porque é que eu tenho facilidade aqui e acesso na minha mão. Tudo bem? Beleza, gente. Obrigado por estarem comigo nessa live, tá? A todos vocês. Até amanhã, 6h33. Graça e paz.